Acho que é melhor começarmos. Estão disponíveis, Paulo? Sim, sim. Muito bem. Então, bom dia a todos. Estivemos aqui a aguardar um bocadinho que pelo menos todos os inscritos estivessem presentes, mas também para não penalizar quem chegou a horas, vamos dar início e vamos, se não se importam, gravar este webinar para que quem não teve a oportunidade de se inscrever ou não teve a oportunidade de chegar a tempo possa depois vê-lo em diferido. Este webinar foi marcado porque o tema do outdoor é um tema que consideramos relevante para quem trabalha nesta área do marketing e da publicidade. E é relevante porque é um meio que há muito é utilizado pelos anunciantes e tem sido um meio em que a APAN há muitos anos tem vindo a lutar para que tenha uma medição de audiências e que permita que os anunciantes possam avaliar, em comparação com outros meios, o retorno do seu investimento. E finalmente essa medição existe. E já existe desde o ano passado, num processo que passou por uma validação da KM e num processo em que todos os operadores tiveram de acordo, estiveram envolvidos e teve, como disse, a validação pela KM e por onde passaram também associados à APAN que participaram no Comitê Técnico Consultivo na validação desse processo. A medição de audiências é feita pela PSE, está aqui representada pelo Paulo Caldeira e que vai participar deste webinar. Numa ferramenta, com base numa ferramenta que tem muitas outras valências e que o Paulo vai ter a oportunidade de apresentar. O meio outdoor é um meio que em 2021 representou 10% dos investimentos dos anunciantes, mas já representou mais. Em 2019, por exemplo, atingiu 14%. E essa quebra teve muito que ver com este período de pandemia em que vivemos e que, objetivamente, por falta de população na rua, acabou por reduzir o seu impacto e reduzir o investimento dos anunciantes. Mas a verdade é que as coisas estão a voltar ao normal, a população está novamente nas ruas e isso é um dado que o Paulo Caldeira vai poder apresentar e justificava-se nesta altura voltar a falar deste meio porque as expectativas são grandes em relação ao impacto que este meio volta a ter no planeamento das campanhas dos anunciantes. E por isso é com grande entusiasmo que eu apresento aqui o Paulo Caldeira, que em representação da PSE vem-nos dar aqui os dados mais recentes do estudo oficial da medição de audiências da publicidade exterior, e a Nathalie Costa, que é responsável do planeamento e audiências da Media Monitor, que lhes vai falar também sobre a ferramenta que é o PlanView, que permite hoje e muito recentemente às agências poderem planear as campanhas de outdoor, tendo em conta todo o inventário que existe para planeamento de campanhas. E, portanto, eu passo a palavra ao Paulo Caldeira para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite e pela oportunidade.
Então, sem mais demoras, vamos falar aqui de informação realmente nova e importante neste contexto que vivemos. A agenda para hoje é conhecida, tem a ver com, vamos falar primeiro da metodologia do painel, depois vamos falar um pouco das alterações da mobilidade e o impacto que isso teve na audiência do autor e também no comportamento do consumidor. Vamos falar um bocadinho em concreto do que é a caracterização das audiências do autor, depois a Nathalie da Minimod apresentará aquilo que é as funcionalidades do plano de view outdoor e por fim vamos falar um pouco de que dados é que temos para fazer redes ajustadas à nova realidade e que pistas é que podemos ter para este ano. Ora, muito bem. Para quem já conhece, eu vou repetir, mas basicamente importa dizer que isto é uma nova geração de estudos do mercado, uma nova geração de research que tem dados em near real time. Basicamente é um painel composto por 3.670 indivíduos com uma app instalada no smartphone, é uma app muda, uma app que não tem qualquer funcionalidade se não seja medir aquilo que é a posição geográfica GPS das pessoas e deste conjunto que faz esta amostra pedida da população. E daqui nós temos 3 produtos, basicamente, um estudo sobre mobilidade pura, um outro sobre tracking do shopper em termos de locais de compra e, por último, aquilo que é o estudo oficial para medir audiências em Portugal de publicidade exterior, que é o que vamos falar hoje. Ora bem, em relação a isso, importa dizer que é o primeiro estudo oficial que mede a audiência, como o Manuel Botelho já disse. É o primeiro estudo do mundo a medir a informação à hora e ao dia e a reportar a informação à semana e também mede aquilo que é agora o confinamento no lar ao dia e a mobilidade com perfil. Ora bem, como é que fazemos? Já vimos que é um painel de indivíduos com uma app instalada no seu smartphone. O universo é composto por população com 15 e mais anos, das regiões de Grande Lisboa, Grande Porto, Litoral Norte, Litoral Centro e Algarve, ou seja, não estamos a estudar aquilo que é o interior do país. Importa aqui fazer uma pausa para falar dos building blocks da metodologia. Portanto, estamos a falar de um painel com 2.500 pessoas representativas deste universo, com observação contínua 24 horas por dia, 7 dias da semana de GPS, ou seja, pouco importa se eu ponho o telemóvel a modo avião, ele vai continuar a medir a mobilidade desta pessoa. É importante dizer que identifica os meios de locomoção. Portanto, se vou a pé, ou se vou de carro, ou se vou de bicicleta, é possível medir isso. Temos toda a informação de targets, de classes sociais, regiões, idades e sexo. Há um trabalho fundamental, que é o trabalho de validação auditoria da própria existência de equipamentos de publicidade exterior e da sua localização e das suas características. Há ainda um outro aspecto muito crítico, que é o cálculo das áreas de visibilidade específica de cada moldura de cada um dos painéis. Depois, há a aplicação do algoritmo RUT que transforma tráfego em audiências, porque tráfego não é audiência. Portanto, vamos transformar tráfego em audiências através do algoritmo de visibilidade RUT. E, por fim, toda a parte de delivery dos dados semanais da informação habitual, dos indicadores habituais de audiência. E que estão também disponíveis no plano de view do Grupo Marketing. Ora bem, falando sobre o algoritmo RUT, eu não sei se algum de vocês já teve contacto com este algoritmo, mas basicamente ele tem 12 fatores de visibilidade, permite mais de 5 milhões de combinações possíveis e que tem a ver com aquilo que é a adequação à realidade entre as pessoas, o espaço físico e a face de publicidade exterior. E, portanto, tudo o que é, desde o tamanho da moldura até a sua inclinação em relação à estrada, em relação à velocidade média de circulação, o meio de contacto, tudo isso é tido em consideração para que se possa transformar realmente tráfego em audiência. É importante dizer ainda que foi feito o trabalho de cálculo da zona de visibilidade de cada uma das molduras no espaço real e, portanto, contando com todos os links, ou seja, todos os segmentos de rua que contam positivamente para a audiência. A mesma coisa em relação àquilo que é os autocarros, em que é possível medir toda a interação das molduras móveis em relação às pessoas, bem como em relação a indoor, nomeadamente metro, em que teve que se construir com base em plantas tridimensionais do espaço os percursos pedonais que são feitos dentro das estações de metro. Portanto, este enorme estudo que aqui temos fez a auditoria de 55.172 faces,
44.566 molduras para cerca de 25 mil construções. Até aqui temos alguma dúvida? Eu estou a ver os participantes muito sossegados. Imagino que não haja dúvida nenhuma. Certo? Eu se calhar deixava, no final, estava eu a sugerir que se calhar no final abríamos as perguntas para que as pessoas pudessem pôr todas as questões, está bem? Muito bem. Boa, obrigado. Então, temos aqui este gigante trabalho de auditoria deste inventário, que eu acho que não consigo mudar, Natália, eu não consigo mudar os slides. Mas tu tens controle, Paulo? Não, não estou a ter. Eu já deixei de ter controle, vê lá se consegues agora. Não, não consigo, não sei porquê. Ok, consegui agora. Aqui é só a caracterização do inventário, ou seja, todos os formatos por região de todo o inventário que estamos a auditar. Eu noto que das 55 mil faces auditadas, cerca de 34 mil estão na área da região de Grande Lisboa, o que obviamente é uma parte importante daquilo que é o inventário. É evidente que temos toda a informação sobre a cobertura por formato e do GRP por face, isto só para dizer que esta informação existe, ou seja, não é uma informação, não é um grande insight, é só dizer e constatar que a informação existe e está disponível. Esta é a repartição do inventário que temos neste momento, em que 36% do inventário da Zona dedicou. E isto, enfim, para não falar de shares, falamos aqui só do posicionamento do operador. Esta informação tem pouca importância, porque aquilo que é importante é o produto em si, a rede em si que é analisada e, portanto, o valor por operador não é o relevante, não é o que é importante. O que é importante é analisar-se a rede em si, o produto em si, porque as realidades são muito diferentes e cada operador tem produtos muitíssimo diversos para muitíssimos objetivos e para muitíssimas finalidades, quer em termos de cobertura, quer em termos de frequência. Ora bem, como todos sabemos, a mobilidade teve rebuliço nestes últimos 2 anos e meio e nós temos a informação de mobilidade através do índice PSE de mobilidade dia a dia, semana a semana, daquilo que foi a mobilidade dos portugueses neste ano e meio. E o que é importante dizer aqui é que estamos claramente em processo de normalização e, portanto, com níveis de mobilidade já idênticos àquilo que é pré-pandemia. E esperemos que assim se mantenham estáveis. É importante dizer também que temos toda a informação sobre o número de pessoas que está em casa, que está em baixa mobilidade, quer dizer que até 10 km, média mobilidade entre 10 a 20 km e mais de 20 km por dia, e portanto temos essa informação e essa monitorização constante daquilo que é o comportamento dos portugueses, que nos permite dizer que claramente estamos em processo de normalização daquilo que é a mobilidade e da presença das pessoas na rua. Agora, há uma certeza. O impacto do teletrabalho é claro na mobilidade e no comportamento dos portugueses. É maior na Grande Lisboa e no Grande Porto versus o resto do país. Alguns trajetos na hora de ponta reduziram em 50% o tempo de demora. Antecipou hora e meia o regresso a casa, ou seja, nós agora fazemos um regresso a casa cerca de hora e meia mais cedo do que antigamente se fazia. Imagino que seja porque não faz sentido ficar até às 8 horas do escritório, só posso acabar o trabalho em casa, imagino eu. O tráfego está mais fluido nas horas de ponta, as horas de ponta estão menos severas e há mais tráfego entre as horas de ponta, ou seja, é uma novidade importante. Há mais viagens agora e com um tempo de duração mais curta do que antigamente e quer dizer também que há mais compras em locais perto do lado. O número total de quilómetros já está igual à pandemia. Portanto, isso quer dizer que, do ponto de vista do número de quilómetros, estamos igual à pandemia, só que a mobilidade do consumidor mudou de uma forma bastante importante. Então, qual foi o impacto disto tudo na audiência do auditório?
Bem, no início da pandemia, foi quando nós começámos o estudo, nem de propósito, isto constitui um teste ácido à ferramenta, porque reparem, se o nível da cobertura, os nossos níveis de cobertura para Portugal, até estavam alinhados com aquilo que é conhecido no resto dos países, e portanto daí tínhamos alguma validação sobre a informação de cobertura, o facto de termos informação à semana e ao dia, ao nível da frequência, veio mudar tudo, e portanto tivemos aqui uma queda abrupta daquilo que é a frequência e, por consequência, uma queda abrupta daquilo que é a audiência do meio durante todo este primeiro ano de pandemia. Um dado curioso foi que o primeiro lockdown, com descida grande da audiência do outdoor, correspondeu a um aumento da audiência de televisão, quase em simetria, o que também para nós foi importante porque validou mais uma vez a nossa ferramenta. Ora bem, hoje em dia os níveis de audiência do outdoor voltaram aos níveis pré-pandemia. Aqui temos todo o histórico dos GRPs do meio. Como podem ver, os valores de janeiro, sobretudo os janeiro de fevereiro, são perfeitamente em linha com aquilo que era no passado. Portanto, o meio recuperou, está perfeitamente neste momento com níveis de cobertura muito elevados, com cerca de 90% de cobertura, e portanto isso é importante dizer, e com os níveis de frequência completamente já positivos e com bons níveis de recuperação do meio. No entanto, é preciso dizer que há muito dinamismo na audiência do outdoor, ou seja, há concelhos que com estas mudanças todas estão a ter mais audiência do que antes da pandemia e também acontece o inverso. Aqui temos um mapa daquilo que são os concelhos a vermelho que aumentaram a audiência e a amarelo aqueles que reduziram a audiência. Ora bem, face a este dinamismo todo, é fundamental aquilo que é o planeamento de campanhas. E, portanto, tenho todo o prazer de apresentar a Nathalie Costa da Media Monitor para falar sobre isso. Obrigada, Paulo. Então, bom dia a todos. Eu vou tentar, ao longo dos próximos slides e dos próximos minutos, dar uma visão geral do que é que o Plano View Outdoor veio permitir, no âmbito também de uma aproximação ao que já existe em termos de Plano View e de ferramenta de planeamento para os outros meios mais tradicionais, como televisão, rádio e imprensa. E, portanto, iria começar... Peço desculpa, Paulo, tenho que te pedir novamente o request control. Ok. Pronto, portanto, iria começar por explicar, porque muitas vezes falamos a Marktest, nós realmente pertencemos ao grupo Marktest, mas a nossa empresa chama-se Media Monitor e, portanto, temos 3 principais áreas, normalmente é por causa de uma dessas áreas que nos conhecem. A parte dos controlos dos investimentos publicitários e no início da sessão a Manuela referia aí bem o valor que o meio outdoor representou em termos de investimentos do ano passado. Esses dados têm como fonte o ranking de multimeios da Media Monitor. Temos também toda a parte de audiências e planeamento de meios, onde se insere o Plano View, e outra área completamente diferente de clipping e na análise de redes sociais. E, portanto, nós temos em todo o mercado, e quando digo todo o mercado é a generalidade das agências e dos meios, uma ferramenta chamada Yumi Analytics Desktop, que é a nossa workstation, e que congrega, digamos assim, 3 aspectos principais na mesma aplicação em diferentes módulos. A parte dos investimentos publicitários, a parte das análises de audiências e a parte de planeamento de campanhas publicitárias, porque são 3 eixos que acabam por estar sempre interligados. E isto, hoje em dia, para todas as bases de dados dos vários meios, ou seja, se já tínhamos isso e já era uma realidade para televisão, para rádio, para a imprensa, para a internet, com o Plano View de Outdoor passou a ser também uma realidade para o meio outdoor. Basicamente, falando desse terceiro item do planeamento, a ferramenta de planeamento que é utilizada por todo o mercado chama-se Plano View. É um software de planeamento que tem como base, digamos assim, um período de referência passado e um período de campanha futuro. Isso significa que no Plano View, seja ele de que meio for, consideramos sempre um determinado período que já passou como sendo o nosso período de referência, o nosso período base. Daí evitar-se períodos atípicos, como período de audiência, etc. E estabelecemos qual é que vai ser o período em que a minha campanha vai estar a decorrer, de maneira a que o próprio Plano View permita aferir e prever qual o resultado da campanha consoante o que marcamos no software. Essa definição do período de audiência vai variando consoante o meio,
Por exemplo, em televisão conseguimos selecionar dias específicos, datas específicas. Nos restantes meios estamos a falar de vagas, sendo que as vagas dependem de cada meio. No caso da internet são mensais, no caso de rádio são 5 vagas por ano, por exemplo. No caso de outdoor temos a grande vantagem de ter vagas semanais, o que acaba por permitir um grande dinamismo. Isso significa que, se de repente há uma nova rede, ela não precisa de esperar 2 ou 3 meses para estar no software de planeamento à disposição das agências. Ela está à disposição das agências na atualização semanal seguinte. E, portanto, no máximo, no espaço de uma semana, tudo consegue estar no software que está disponível para as agências. Em termos de PlanView, referir que é a aplicação padrão, portanto, todas as agências de meios utilizam o PlanView em Portugal para os outros meios, onde já existia, a televisão, rádio, imprensa, e nós estamos constantemente a melhorar o software, não só com as necessidades e os ajustes necessários para cada um dos meios, como também com base no feedback de todos os utilizadores. E esse feedback dos utilizadores, essa aprendizagem com a qual vamos melhorando o software, não vem só de Portugal, vem também da experiência adquirida com o software noutros países, porque o PlanView não é um software específico de Portugal. Através da MarkData, que é a nossa software house do grupo MarkTest, o PlanView também está disponível noutros países, sempre adaptando-se à realidade de cada meio e de cada mercado. Só a título de exemplo, no caso de Marrocos, por exemplo, houve uma adaptação do PlanView devido ao período do Ramadão, por exemplo. Portanto, o software é bastante flexível e vamos adaptando em função das necessidades de cada mercado e de cada meio. Em termos de amplitude, digamos assim, do software, ele acompanha as diferentes fases de planeamento de uma campanha. Desde o início, quando o planeador ainda está a definir para que alvo ou para que alvos vai pretender fazer a campanha, quais os suportes que vai utilizar, onde é que vai distribuir exatamente as inserções, até à fase final da própria pós-avaliação, isto é, a comparação entre o que estava previsto e os resultados reais de uma campanha. Essa pós-avaliação, à data 2, está disponível no plano de televisão e de rádio, e o previsto é que no próximo ano já esteja também disponível no plano de outdoor. Por isso, o plano de outdoor permite planear qualquer campanha outdoor que utilize os operadores que pertencem ao estudo da PSE, e permite aos planeadores das diferentes agências escolher as melhores redes para a sua campanha, atendendo a diferentes aspectos, nomeadamente a relação entre custo e audiência, ou seja, nós muitas vezes temos diferentes redes, uma até pode ser mais barata que a outra, mas se calhar proporcionalmente em termos de audiência acaba por ter um custo por GRP mais elevado. A própria afinidade com o target ou com os targets da campanha e os próprios objetivos da campanha, consoante seja uma campanha com um objetivo de alargar cobertura ou consoante seja uma campanha, por exemplo, de aumentar frequência. Mostrando aqui alguns exemplos mais concretos das diferentes fases do PlanView e já com exemplos do próprio PlanView de outdoor especificamente. O software permite no início toda a definição das características genéricas do plano, desde a escolha dos targets, que podem ser demográficas que pertencem ao estudo da PSE, como as classes sociais, as regiões, o género, etc., ou podem ser targets demográficos construídos com base neste cruzamento. Por exemplo, se eu quero planear para feminino 25-54, área metropolitana de Lisboa e Porto, consigo fazê-lo. Ou se eu quiser para masculino classe ABC1, consigo fazê-lo. Depois, toda a parte de seleção das diferentes redes dos vários operadores, eu posso escolher as redes dentro de cada operador ou de forma geral, para o conjunto dos operadores. A definição do próprio período de audiência, que me permite selecionar 1, 2, 3 ou 4 semanas de referência, que são as tais atualizações semanais dos dados da PSE, e a própria definição do período de campanha, de quando é que o plano, quando é que a campanha vai estar a decorrer. Toda a parte do PlanView está separada em diferentes módulos, o ranking, o calendário, o sumário. No ranking temos toda a listagem de redes que correspondem a todos os parâmetros que o utilizador colocou nas definições do plano e depois, com base na informação do ranking, informação da audiência, informação do custo, podemos depois selecionar quais as redes que queremos passar para o nosso calendário e selecionar efetivamente para o nosso plano.
Todo o software permite depois distribuir em termos temporais as redes que vamos utilizar, sendo que o software tem isso de forma automática, ou seja, assim que é dado um clique na parte de calendário, em função do dia em que cada rede se inicia e em função do período de cada rede, em função se ela é semanal, se é quinzenal, se é mensal, o próprio software marca automaticamente esse período e permite depois toda a avaliação do plano. E isso é um ponto relevante porque, como mostro aqui nesta imagem, não só conseguimos a avaliação operador a operador, como conseguimos a avaliação global do plano. Se até hoje, e desde o início do estudo, a realidade era que as agências poderiam ter acesso a um PDF fornecido pelos operadores com a avaliação de determinadas redes de um operador, não tinham acesso à avaliação conjunta dos diferentes operadores, não tinham acesso à avaliação conjunta da cobertura global de uma campanha que viesse a usar redes dos diferentes operadores. Esta é uma realidade que passa a estar disponível no PlanView, sendo que gostava de referir que essa versão de PlanView já está disponível e já foi disponibilizada, passo a redundância, a todas as agências de meios neste mês de janeiro e de fevereiro de 2022 e, portanto, até ao final de fevereiro todas as agências têm acesso à aplicação para testar, para avaliar, sem qualquer custo associado e, portanto, quando estamos aqui a mostrar as coisas já estamos a falar de uma realidade, de algo que já está implementado e que já existe à data 2. Não falei do último ponto da pós-avaliação, porque, como referi anteriormente, será uma realidade para o meio outdoor no próximo ano, a ligação e a comparação depois com os resultados efetivos e reais da campanha. Portanto, em termos de plano de view de outdoor, nós adaptámos, digamos assim, um software que já existia dos outros meios, que já era utilizado por todo o mercado, às especificidades do meio outdoor. E, portanto, temos algumas funcionalidades, umas específicas de outdoor, outras genéricas para todos os meios, mas que importa salientar como o facto das agências poderem criar as suas próprias negociações, com todo o tipo de taxas, de descontos comerciais que possam estar previstas para determinada campanha. O próprio cálculo de GRPs, de cobertura para diferentes targets e não só para cada um dos suportes, para cada um dos operadores, como principalmente, e aí é o ponto mais importante, para o próprio total do plano, o total da campanha no conjunto dos vários operadores. Existe um recálculo automático a cada inserção, significa que a cada nova rede que eu marco em termos de calendário no PlanView, tenho logo todos os meus sumários e todos os meus resultados em termos de reach, em termos de cobertura, em termos de contactos, em termos de GRPs, em termos de custo, tudo automaticamente atualizado. E existe todo um módulo de sumário que pode ser configurável, ou seja, cada utilizador pode escolher se quer ver os resultados do plano por operador, por mês, por peça publicitária, por N organizações. Tal como o plano de view dos outros meios, existe uma grande flexibilidade de layout, todos os utilizadores podem gravar diferentes templates, de maneira que cada utilizador pode escolher a forma como quer ver a informação, as colunas que quer ver, em que ordem, organizado ou não por operador. Permite também planear diferentes spots, diferentes criatividades num mesmo plano. A parte de partilha de planos, que também acaba por ser bastante relevante pelo facto de que normalmente as agências funcionam como equipa e não temos um planeador apenas, mas sim um conjunto de planeadores a trabalhar a mesma campanha. E toda a parte de ligação ao software de emissão de OPs, de faturação, portanto, o processo de planeamento de uma agência não termina apenas no software de planeamento, e existe uma ligação direta entre o próprio PlanView e o AdLog, um software de gestão, de faturação, de reporting também, e isso já é uma realidade à data de hoje também para o meio outdoor. Portanto, isto só rapidamente para explicar, como eu falava, que o PlanView é um dos elementos, digamos assim, de toda uma solução que está implementada em diferentes agências de meios, e que permite não só planear propriamente dita a campanha, gravar diferentes pacotes de negociação consoante o cliente ou consoante o operador com o qual estamos a trabalhar, e toda a parte de ligação automática, não estamos a falar aqui de exportação e importação de dados, é mesmo um web service, ligação automática a um software como o AdLog de emissão de ordens, emissão de faturas, gestão de toda a parte financeira, de créditos, débitos e todo o tipo de reporting.
E, portanto, com esta realidade, basicamente, passamos a ter para o meio outdoor tudo o que nós já tínhamos no mercado para os outros meios, o que acaba por ser uma vantagem, porque estamos a falar de tudo integrado numa única plataforma e tudo de forma concentrada, digamos assim. E, portanto, tudo isso acaba por abranger todo o processo da agência, desde o briefing até ao planeamento, até à própria compra, e permite todo o tipo de reporting, digamos assim, em que consigo tirar, por exemplo, relatórios de campanhas por ano, por mês, por anunciante, por marca, a incluir não só os dados das campanhas de televisão, de rádio, de imprensa, como também de outdoor, quer em termos de ERPs, quer em termos de custos, quer em termos de diferentes indicadores de audiência disponível consoante as especificidades de cada meio. E pronto, da minha parte, resta-me agradecer e dou a palavra ao Paulo para continuar com a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, como é que, face esta nova realidade e face toda esta situação nova e com as ferramentas que temos, como é que nós podemos gerir redes ajustadas à nova realidade? A verdade é que, com a informação semanal do painel PSE, com o software IMS de gestão do inventário e com o software IDS, é possível fazer redes totalmente ajustadas a quer pontos de interesse, quer audiência, para construir redes comerciais que depois no plano view serão avaliadas da forma que a Natália explicou. Ou seja, nós podemos escolher a melhor oferta, nós podemos desenhar redes que tenham em conta qualquer ponto de interesse georreferenciado, ter a evolução semanal das audiências, fazer planeamento de meios, com os rankings, com toda a informação que a Natália já falou, comparar custo por mil com outros meios, comparar cobertura com outros meios e, portanto, tudo isto está disponível. Que pistas é que nós podemos ter ao dia de hoje sobre aquilo que será o comportamento dos portugueses neste ano? Claramente, os portugueses estão em pleno processo de ajustamento à nova mobilidade, estão a ajustar-se e estão a criar novas rotinas. A mobilidade recuperou o volume, mas alterou-se no perfil e nas suas características. A manutenção de uma parte da população em teletrabalho, que é uma realidade que vai acontecer de uma forma mais ou menos intensa, vai fluir o acesso às necessidades, vai antecipar a hora de regresso a casa, em 1h30 neste momento. Neste momento, o nosso regresso a casa, o pico, é 1h30 mais cedo do que era antigamente. Vai reduzir, obviamente, os escritórios, sobretudo nos centros da cidade, isso já está a acontecer. Vai afetar o comércio e serviço dependente dos pendulares, ou seja, depende das pessoas que não moram em Lisboa, que vão para Lisboa, e isso vai afetar claramente. Vai flexibilizar horários de trabalho, e isso já estamos a ver isso, e, portanto, vai flexibilizar horários de consumo. Vai alterar naturalmente, e já está a alterar, os locais de compra e de consumo, e muitas outras coisas. Nomeadamente, posso dizer já que há 2 empreendimentos à venda de imobiliário em Lisboa que já alteraram o desenho dos apartamentos para ter mais terraços, mais espaços para trabalhar em casa, e isso é uma realidade nova. Está disponível via PSE toda a informação para construir redes totalmente otimizadas ao novo comportamento de mobilidade dos portugueses, bem como monitorizar o consumidor e monitorizar toda esta evolução. Muito obrigado a todos pela atenção, todo disponível para perguntas e imagino que a Natália também. Obrigado, Paulo e Nathalie. Eu agora abria aqui o acesso a perguntas e respostas para toda a audiência e, portanto, neste momento, quem quiser colocar questões podem fazê-lo ou por escrito aqui para este espaço de bate-papo que aqui aparece ou oralmente diretamente para a Natália ou para o Paulo Caldeira. Eu, se calhar, começava já com uma pergunta para o Paulo, e que é a seguinte. Na apresentação do Paulo aparecia que o estudo registra cerca de 55 mil, se não me engano, faces registadas. E a pergunta é se essas 55 mil faces estão todas no plano view para integrarem o plano 90% estão. Mais de 90% estão. Mais de 90% estão. Portanto, são as faces que estão suscetíveis de serem utilizadas para planeamento de campanhas. E há faces que estão por contratos já anuais e que não faz sentido incluir em redes, portanto já estão ocupadas, digamos assim.
e, portanto, ou por outra razão qualquer, e, portanto, 90% das fases estão no plano view através das redes que estão disponíveis. Portanto, as fases que estão em plano view são aquelas que estão organizadas em redes e suscetíveis de ser comercializadas. Certo. Muito bem. Sendo que, como a Natália disse, há flexibilidade para cada operador fazer as suas redes personalizadas para um cliente qualquer e pôr em plano view. Ok. Alguma pergunta que queiram colocar? Há aqui uma pergunta. Há aqui uma pergunta da Mafalda Cardoso. Nós temos no Plano View a cobertura do meio outdoor na avaliação do conjunto das redes que existe. A questão da cobertura de todos os meios exige um processo de fusão de dados entre os estudos de audiência dos vários meios. É algo que é possível de fazer, que o Grupo Martest tentou apresentar há uns anos atrás e que poderá ser reavaliado de futuro com base nas necessidades do mercado. Portanto, a data de hoje não é uma realidade, mas poderá ser possível. Okay. Não sei se Paulo ou Nathalie, há alguma questão que já vos tenha sido colocada noutras circunstâncias que vos pareça relevante poderem... Eu acho que aqui é muito importante, num contexto em que nós temos uma fragmentação de audiências cada vez maior, cada dia que passa, sempre uma fragmentação de audiências aumenta, dizer que o meio outdoor voltou. E voltou com toda a sua força. E hoje é um meio de massas com uma transversalidade em termos de cobertura muito grande. Ou seja, é um meio que atinge quer as pessoas que só veem televisão, as pessoas que só veem streaming, as pessoas que só veem redes sociais. Todo tipo de pessoas é atingido pelo meio outdoor. Portanto, o meio outdoor está a ter uma cobertura bastante importante enquanto meio de massas e está com toda a sua força neste momento, como vimos. E se calhar voltou numa altura bastante oportuna, uma vez que os dados de mobilidade demonstram que a mobilidade dos portugueses também se alterou. Claro. E, Alterou, portanto, se calhar, claramente. como nós utilizávamos o meio outdoor, se calhar alterou muito. Pode ser ligeiramente alterada, não é? Sim, alterou muito, desde logo nos horários, desde logo na maior flexibilidade que as pessoas têm hoje em dia, desde logo nos locais de consumo. Portanto, quem não atender àquilo que é a mobilidade do consumidor hoje em dia, não entende aquilo que é o comportamento do consumidor. Estamos diferentes, o teletrabalho vai para ficar, é evidente que pode ter vários níveis, posso ir uma vez ao escritório por semana, como posso ir 5, como posso ir 4, como posso ir 3, portanto há vários níveis, mas tudo isso está a afetar e transformar aquilo que é o comportamento da logística das famílias, da logística dos consumidores, e nós estamos a utilizar isso a cada momento. Natália, ia dizer qualquer coisa? Sim, eu ia reforçar uma pergunta que foi muito colocada por parte das agências e que acho que é relevante esclarecer, é que as redes que se encontram no Plano View, que são as redes mais comerciais, não se limita aí, ou seja, como o Paulo referiu, há bastante flexibilidade na medida em que o objetivo é que haja comunicação. Se uma agência precisa de uma rede mais ad hoc, mais tailor-made, mais de acordo com os interesses de determinados locais ou necessidades de determinado anunciante, rapidamente o operador pode construir, digamos assim, essa rede e disponibilizá-la para Plano View. Como referi, a atualização é semanal.
Nós recebemos todas as segundas-feiras os dados por parte da PSE e normalmente no dia útil seguinte já está a ser enviado para as agências para atualizar o plano view. E portanto estamos aqui a falar de um dinamismo que não existe, por exemplo, em rádio ou imprensa ou mesmo internet, em que mandamos vagas e atualizações mensais. E portanto o caso do outdoor com atualizações semanais, que normalmente tem sido uma das questões e uma das preocupações das agências, é ok, mas eu vou ter uma rede que foi muito desenhada especificamente para esta minha campanha, é possível de fazer. Nós só precisamos de receber por parte da PSE uma nova descrição de rede e um novo ID e ele passa a estar disponível no plano view para que as agências possam avaliá-lo para todos os targets que criem e para os diferentes indicadores existentes, seja reads, seja GRPs, seja cobertura, seja impactos, seja fazer um perfil e ver a afinidade ou a adesão de cada uma dessas redes com as várias demográficas. E, portanto, essa parte da atualização semanal e da flexibilidade que isso permite em termos de redes disponíveis para planear em plano view, acaba por ser um ponto importante a salientar e a reforçar. Sem dúvida, eu só aproveito para dizer que nós temos... Voltou o teu ruído, Paulo. Voltou o meu ruído. Agora está melhor. Mas é só na parte final, também não tem grande importância. Só dizer que os nossos pares internacionais nos dão os parabéns por termos neste momento, quer se queira, quer não, o estudo mais avançado do mundo em termos de medição de outdoor. Porque em nenhum outro país existe. Vai haver agora um caso de informação à semana, mas neste momento somos ainda o único estudo do mundo que tem informação real todas as semanas. Também somos o último, portanto também era natural que fôssemos o mais avançado. Da parte da APAN, nós não temos dúvidas que este estudo é bastante robusto, é bastante fiável, assim ele seja utilizado também por parte dos operadores para facilitar, digamos, a utilização do meio outdoor em benefício dos objetivos dos anunciantes. E eu penso que quanto mais o estudo for utilizado pelas agências e pelos anunciantes no planeamento das suas campanhas, mais certamente a flexibilidade será uma realidade e mais potencialidades se poderá retirar desta ferramenta em benefício exatamente da eficácia das campanhas. E, portanto, digamos, a nossa missão enquanto associação em potenciar a utilização da ferramenta e a utilização deste estudo é exatamente divulgar a existência dela e potenciar a sua utilização em benefício dos anunciantes.